Amados, nesta noite nós vamos falar sobre a satisfação de Deus em restaurar. Vamos repetir todos juntos? A satisfação de Deus em restaurar. Amém? Deus seja louvado. Nós estamos aqui diante de uma parábola bastante conhecida, bastante disseminada em nosso meio e no decorrer da nossa caminhada cristã. Mas antes desta parábola, o Senhor citou outras duas. E nas duas parábolas que ele citou, ele citou da parábola daquela pessoa que tem, ou do pastor que tem 100 ovelhas. E uma se perde, e ele deixa as 99, vai buscar aquela única ovelha, e ele se alegra por ter encontrado. O texto diz que quando ele traz aquela ovelha de volta, ele reúne os seus amigos, ele reúne os seus vizinhos, e ele diz: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, o Senhor está demonstrando que a maior alegria é em poder encontrar aquele que estava perdido e trazer ele para o caminho. Nós sabemos que a parábola, o Senhor ilustrou uma ovelha, mas ele está falando de pessoas, ele está falando de gente, e a grande alegria do Senhor é ver pessoas sendo restauradas, pessoas retornando aos caminhos do Senhor. Ele fala também da mulher que perdeu uma dracma, perdeu uma moeda que equivalia a uma diária de serviço, um trabalhador braçal, e quando ela perde aquela moeda, que correspondia a um dia de trabalho, ela não mede esforços para encontrar esta moeda, e quando ela encontra esta moeda, da mesma forma, ela tem uma grande alegria, e ela convida também as amigas, as vizinhas, para que se alegrassem com ela. Ela disse: esta dracma estava perdido. E aí o Senhor, ele vai concluir esta parábola dizendo: eu afirmo a vocês, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Então a grande alegria, o grande prazer de Deus é em ver pessoas que estavam sem norte, pessoas que estavam sem rumo, estavam caminhando para uma eternidade inseguros, estavam fora do caminho, e agora são pessoas que estão sendo conduzidas, cuidadas, alimentadas pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, pessoas que agora encontraram direção, encontraram aprisco, encontraram o lugar para servir ao seu Senhor. O que nos chama a atenção e o que nos difere da parábola seguinte, é porque nestas duas primeiras parábolas, a gente vê o pastor ter iniciativa de ir atrás da ovelha, a gente vê a mulher tendo iniciativa de ir atrás da moeda. A moeda não podia encontrar a sua dona em hipótese alguma. A ovelha também não iria mais encontrar o seu rebanho. Ela precisava de que alguém, ou o pastor, fosse até ela. É
É bem verdade que há pessoas, meus amados irmãos, que não têm entendimento de Deus. Há pessoas que estão de fato sem orientação e que precisam de orientação. Há pessoas fracas que precisam ser alimentadas constantemente da palavra de Deus e às vezes até serem carregadas com amor, com dedicação, com atenção especial. Isso é verdade. No meio do povo de Deus existem pessoas fracas, existem pessoas com mais probabilidades de se desgarrar e que precisam de uma atenção especial. Isso é verdade. Mas a parábola do filho pródigo nos mostra também um tipo de pessoa, um tipo de ser humano que já conhece, já sabe o que Deus quer para a vida dele, já entendeu, mas são pessoas que não se conformam com a vontade de Deus para suas vidas. São pessoas que estão insatisfeitas com o que Deus muitas vezes está oferecendo para elas. E daí o Senhor Jesus, ele cita a parábola do filho pródigo, onde um pai de família tem 2 filhos, e o mais novo, ele disse: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E tem umas questões aqui que nos chamam a atenção. Vamos ilustrar esse pai como sendo uma expressão do próprio Deus, o caráter de Deus. O pai não questiona o filho. O pai não se ira com o filho. O pai permite o filho fazer um pedido inescrupuloso, um pedido desrespeitoso, um pedido ofensivo. Não precisa voltar para Israel ou para os tempos judaicos, hebraicos, bíblicos, para nós entendermos que herança, até mesmo nos dias de hoje, não se tem herança com o pai vivo. Apesar que tem uns pais, às vezes, preocupados para os filhos não brigarem após a sua partida, que já deixam ali tudo direcionado, né? Já preocupado com uma confusão futura. Mas nós sabemos que o praxis é a herança ser repartida após a morte. E esse filho, ele não estava querendo resolver problema. Ele não estava querendo que o pai confiasse que ele era capaz de ser um bom administrador. Aquele filho está no coração dele o único desejo: sair de seu lar, sair das orientações de seu pai e seguir a sua vida à sua própria maneira. E geralmente, meus amados, isso está relacionado com o coração do homem. O coração do homem vive constantemente lutando contra a vontade de Deus. O homem vive procurando constantemente viver as suas próprias experiências, a parte das orientações da palavra de Deus.
Aliás, a Bíblia, ela tem sido constantemente atacada, a Bíblia tem sido tida como um livro retrógrado, um livro ultrapassado, tudo isso porque a palavra de Deus, as orientações do Pai Celestial, ela vem contra o que a nossa carne muitas vezes deseja. O que a nossa carne deseja? Às vezes, ter recursos, e a gente se ilude, achando que se aumentar muitas vezes as nossas finanças, nós seremos pessoas mais felizes. O que a nossa carne muitas vezes diz? Que os prazeres deste mundo, as orgias desse mundo, o hedonismo, a busca pelo prazer, independente da forma, importante é você ter momentos de prazer e aproveitar a vida, porque a vida é curta. E nós sabemos que estas mensagens não são verdadeiras, essas mensagens contrariam os princípios, os valores já pré-estabelecidos na palavra do Senhor. Então o que ocorre? Esse jovem, ele se rebela contra o seu pai, ele se rebela contra a sua família, ele se rebela contra os valores que haviam sido plantados ali, e ele resolve viver a sua vida à sua maneira. E a gente pode perceber que quando nós queremos viver a nossa vida à nossa maneira, aquilo que nós chamamos de liberdade, aquilo que nós chamamos muitas vezes de que não estamos presos a crenças limitantes, porque as pessoas, muitas delas, ditas intelectuais, quando você abraça um princípio da palavra de Deus e procura levar a sério, a moda hoje é dizer, não, isso é uma crença limitante, você precisa libertar-se disso e ser livre, independente se isto vai contrariar a palavra de Deus ou não. Mas a palavra de Deus, isso tem nome, meus irmãos. Na palavra de Deus, isto se chama rebeldia. Perceba o tratado de Deus em cada parábola. O fraco, ele foi atrás. O perdido, sem direção à moeda, ele foi atrás. O rebelde, ele deixou ir. Você percebe? O rebelde, o filho rebelde, o Senhor não foi atrás dele. Alguém disse que o pior castigo que Deus pode dar aos seus servos, aos seus seguidores, ou ao próprio ser humano, é quando ele deixa o ser humano fazer o que ele quer. E nós precisamos entender, meus amados, que cada um de nós vai prestar conta diante de Deus, e cada um de nós é sacerdote diante de Deus. Você é responsável pela condução da sua consagração, da sua busca, da sua seriedade diante de Deus. E o Senhor nos mostra isso diante desta parábola. O filho pede ao pai a herança e ele disse: tome.
Às vezes a gente quer experimentar algumas coisas longe do Senhor, e o Senhor permite. Embora nós pensamos que estamos desprezando a Deus, nós pensamos que estamos fazendo mal ao próprio Deus. É bem verdade que Deus não se alegra com as nossas rebeldias, com os nossos pecados. Deus se entristece, mas o maior prejuízo é contra nós mesmos. Salomão, escrevendo ao livro de Provérbios, ele disse que aquele que peca contra o Senhor, ele violenta a sua própria alma, ele está se agredindo. Aí a gente percebe, a paz vai embora, a alegria vai embora, aquele prazer de estar junto, aquele prazer de conversar, conversas saudáveis, tudo isso vai embora. O que nos chama a atenção nesta parábola é que o pai deixou ele à vontade, fez o desejo que ele queria, e a gente percebe a pressa que ele tinha de sair. Veja aí o versículo 13, o que diz? A parte A, passados até aí, passando não, ele não via a hora de sair de sua casa. Meu amado, é uma alegria de um pai ver um filho saindo de casa, mas do jeito certo, da maneira correta. Quando um pai vê um filho, percebe um filho tendo atitudes de desobediência, de desrespeito, o coração do pai fica machucado, ferido. Quando ele vê o filho tomando rumos em que a experiência dele diz que aquilo não vai dar certo. Mas quando o pai ele vê um filho estudando, fazendo uma faculdade, fazendo um concurso, ou montando um negócio, aquele pai ele celebra, ele se alegra, porque ele está dizendo, olha, é isso aí mesmo, mantenha o foco, olha, vai dar certo, a bênção de Deus vai estar sobre você. Agora nesse caso, o filho, desejando que o pai estivesse morto, lembre-se, herança se dá com o pai morto. Para o filho ele estava dizendo, ó, para mim pai, o senhor tanto faz. Eu quero dizer para você que é filho aqui nesta noite, que ainda tem o seu pai vivo, a sua mãe viva. Honre o seu pai, honre sua mãe, respeite, obedeça, abrace e peça a bênção dele sobre a sua vida. Ele é a autoridade de Deus sobre a sua vida. Faça de tudo para obedecê-lo, principalmente se seu pai tem temor, sua mãe tem temor a Deus. Porque o Senhor diz que é o primeiro mandamento com promessa. É o filho que honra o pai e a mãe, ele tem a promessa de viver mais na terra e viver melhor. Não é só viver mais, e viver melhor. Então preste atenção nisso. A gente sabe que tem pais desorientados, tem pais também perturbados. E aí, se o filho é crente, se o filho é cristão, ele precisa de muito amor no coração, muita compaixão, muita misericórdia,
para ajudar o seu pai a compreender a fé através do amor. Nós sabemos que há realidades difíceis também. Mas, meu amado, voltando aqui para o texto, a gente percebe aqui o caráter de Deus, que às vezes permite a gente dar umas voltas longe da sua presença, mesmo que não seja a sua vontade. A gente percebe que o coração humano, ele tem tendência a querer ir para longe de Deus. E aí, é o que a gente acabou de falar, isso se torna em rebeldia. E nós temos que ter cuidado, porque os prazeres, eles não podem estar acima do temor a Deus, acima da obediência, acima do desejo de servir, acima do desejo de verdadeiramente colocar Deus no centro de nossas vidas. Amém? O pecado, ele promete liberdade. O pecado, ele promete autonomia. Mas no final, ele traz destruição. No final, ele traz tragédia. Se você vê uma pessoa se dando bem, quebrando todos os princípios da palavra, conhecendo a palavra, o final dele não vai ser bom. O final dele não vai ser bom. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. A desobediência é a morte. A desobediência gerou medo. A desobediência gerou expulsão do pai. A desobediência não e jamais trará bênção que vai trazer satisfação, alegria para o nosso coração. Mas, amados, como nós percebemos no texto sagrado, se você pegar do versículo 14 ao 19, você vai ver que esse homem, ele começa agora a entrar num declínio. Tem uma versão da palavra de Deus que diz que ele viveu a vida dissolutamente. Isto é, com farras, com prazeres, com prostituição. Só que o dinheiro vai acabando. E diz que naquele país veio uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, com ele para ir cuidar de porcos. A Bíblia tem uns detalhes interessantes. Porco para o judeu era um animal imundo. Era o nível mais baixo em que um judeu podia estar, cuidando de porcos. Ele estava num estado de degradação. E até aqui você percebe que ele perde o dinheiro, cadê o pai? Foi atrás dele? Não. Ele quis ir para longe, o pai deixou ir. Às vezes eu sei que os pais, eles têm um medo gigante, e se ele pudesse, ele sofria pelo filho, e não deixaria o filho passar algumas coisas, porque ele sabe que não é bom. Mas, meus prezados pais, tem algumas situações que às vezes os filhos precisam viver, passar pela experiência, às vezes sofrer, para que haja uma mudança real de caráter, e para que se tornem filhos de verdade. Filhos que amem de verdade, filhos que reconheçam os valores de seu pai
de verdade. Tem algumas situações, às vezes, que não vale a pena poupar. Sabe por quê? Se você entende que o que você quer, que você está repassando para o seu filho é um valor bíblico de Deus, se você está conversando com ele e ele não quer te ouvir, e às vezes você percebe que vai ter algumas consequências, e você quer evitar de qualquer jeito, meu querido, não faça isso, sabe por quê? Você está só prolongando o sofrimento. Porque se ele não passar com você essa experiência, ele vai passar com o marido dela. Ele vai passar com a esposa dele. Aquela luta. E você tem amor para suportar o suficiente. Você não sabe se o esposo terá no futuro. Você não sabe se a esposa terá. Você não sabe se lá no trabalho o patrão terá a mesma misericórdia que você tem. Então é melhor, às vezes, a pessoa passar por algumas lutas e você, às vezes, mesmo podendo ajudar, mas você vê para ver se ele muda a mentalidade. Vocês estão me entendendo? Há algumas lutas, amados, que assim como Deus permite a gente sofrer, tem algumas doenças que você não gostaria de passar, não tem? Sim ou não? Mas Deus disse, você vai passar. Ele não tem poder para nos curar? Ele não podia nos curar? Mas Ele disse, você vai passar. Tem algumas dores que a gente não queria sentir no corpo, não é verdade? Mas Deus disse, você vai sentir. E o mais profundo ainda, Jesus disse, eu também senti. Isaías tem um versículo lá que fala que Jesus era um homem de dores e que sabia o que era sofrer. Sofrimento, meus irmãos, não, quando a gente tem um propósito com Deus, quando você criou seus filhos para a glória de Deus, quando você vive para a glória de Deus, ainda que tenha algumas dificuldades, algumas questões difíceis de entender, saiba que sofrimento é para a transformação do caráter. Amém? Quando a gente fala, pastor, eu vim domingo à noite para ouvir um negócio desse, eu pensei que isso ia só falar de bênção. Mas não existe bênção maior, amados, do que sofrermos no centro da vontade de Deus. Ah, pastor, e quando nós sofremos longe da vontade de Deus, nós temos duas opções. Ou nos arrependermos e irmos atrás, ou sermos destruídos. Aquele homem, quando ele cai, quando ele está no lugar mais baixo, mais vil, tem um versículo que ele diz assim, uma coisa muito importante, muito peculiar. Ele diz, caindo em si, ele caído em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Farei o seguinte, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser teu discípulo. Sabe quando que começa a restauração de Deus em nossas vidas? Ela começa quando nós nos arrependemos, ela começa quando nós reconhecemos a nossa condição, o nosso estado de rebeldia, e quando nós tomamos a decisão, voltar-me-ei para a casa de meu pai. Amém? Você pode dizer assim comigo, eu prefiro voltar
para a casa de Deus. Aquele jovem que saiu dizendo, a casa do meu pai não presta, não quero ficar aqui mais nem um segundo. Aquele jovem que diz, olha, esses valores aí não são para mim. Ele agora diz, eu quero voltar para a casa do meu pai. Meu querido, há uma regra de restauração. Você quer ajudar alguém? Você conhece alguém que está deprimido? Você conhece alguém que está atolado em coisas erradas? Você quer ajudar uma família que está com problema? Comece a conversar com essa família, comece a orientar dentro da palavra de Deus. Se a pessoa disser, olha, eu errei aqui. Olha, eu não estou fazendo o que é certo. Mas se a pessoa começar a dizer, olha, o problema é dele, é daquele marido. Se o marido disser, não, mas eu comecei porque tu, mulher, começou falando isso. Isso vai virar uma discussão interminável e a família continuará doente. Quando que começa a cura, a restauração? Quando que começa a intervenção de Deus em nossas vidas? Quando há reconhecimento de que nós muitas vezes estamos indo para longe do Senhor. Quando nós dizemos, Senhor, olha, de fato eu me afastei da Tua palavra. Senhor, de fato eu não estava mais confiando na oração. Senhor, de fato eu não estava mais querendo ir à Tua casa. Quando nós afirmamos isto, este Deus, que tem prazer em restaurar, Ele começa a nos levantarmos. Você sabe qual é o pior problema do ser humano? Não é ele saber se Deus vai aceitar ele de volta ou não. O pior problema do ser humano, ele vive com duas crises. Primeiro, o que os outros falam a respeito dele. Você já parou para pensar quando alguém está falando mal de você? E você está fazendo a coisa certa? Você já parou para ver que sentimento ruim que fica dentro da gente? Nós não sabemos lidar muitas vezes com críticas. Nós não sabemos lidar muitas vezes com aquelas pessoas que às vezes não vão nos ajudar. Mas se ela puder dar uma palavra para que você afunde ainda mais. E você sabe qual é o problema? Que nós estamos ouvindo um, ouvindo o outro. E se fosse pelo menos conselhos sábios, a bênção de Deus estaria ali. Mas às vezes nós estamos ouvindo pessoas que se pudessem nos enterravam, vivos. Jesus, quando contou essa parábola, tinha os fariseus e os escribas. E Jesus estava junto com os pecadores. E ele disse assim, o que ele faz aí no meio desses pecadores? O que Jesus está fazendo aí no meio? Ou seja, para eles não tem perdão. Para eles não tem céu. Para eles não tem mais jeito. Aí Jesus cita essas 3 parábolas. Sabe por quê, amados? Porque o mais importante é nós entendermos o que Deus pensa sobre nós, o que Deus quer para nós e nos submetermos aos seus cuidados. Aquele jovem, ele sabia o que o seu pai pensava sobre ele, ele sabia o que seu pai tinha ensinado para ele, mas ele se revoltou. E ele sai da presença de Deus. Só que quando ele vê que a coisa não era do jeito que ele pensava, ele corre e ele volta pedindo perdão. Só há restauração de Deus quando nós deixamos a arrogância de lado, quando nós deixamos a autossuficiência de lado e quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador. E quando nós dissemos, Pai, eu tenho pecado contra o Senhor.
Pai, eu quero voltar para casa de novo. Senhor, ainda que não seja mais filho, mas pelo menos ser teu servo, ser um empregado lá. Você sabe qual é o grande problema? Olharmos demais para que os outros falam sobre a nossa vida. O outro problema, amados, é quando nós mesmos desistimos de nós. Você já observou uma pessoa quando ela está deprimida? Ela não quer sair de casa, ela quer estar num quarto escuro, ela não quer ver gente, ela não quer se levantar, às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes a alma está morrendo. Aquele sentimento de vida, aquele sentimento de correr atrás de algo, aquilo ali é um fardo ainda maior. Então, um problema muito grande quando Deus quer nos restaurar e nós olhamos para pessoas que não querem o nosso bem. Há um problema muito grande quando dentro de nós há uma voz dizendo: olha, isso aí não é para você, isso aí não vai dar certo, olha, não, você não presta mesmo, você não tem amigo mesmo, você é assim mesmo. E nós começamos a definhar. Agora, quando nós tomamos a atitude que este filho, depois que reconheceu o seu estado de miséria, de dependência, quando nós reconhecemos e dizemos assim: olha, tem um pai que pode me ajudar. Amém? Tem o Pai Celeste que pode me ajudar. Tem o Senhor que não se esqueceu de mim. Pode ter alguém que diga: aquele dali não quer saber de Deus não, aquele dali não quer saber da família não. Olha, tem um Pai que quando vê o arrependimento verdadeiro em nós, Ele pode e Ele quer nos ajudar. Amém? Sabe qual deveria ser pela época a atitude do pai? Aquele pai, tanto fazia ser lei romana ou judaica. Aquele pai, ele tinha a autoridade de mandar matar aquele filho. Ele envergonhou o pai diante de toda aquela comunidade. E agora o que acontece? Ele vai voltando. E quando ele vai voltando, o texto diz que o seu pai de longe o avistou. Você sabe como é que eu imagino aquela cena? Era o pai todo dia lá na porta da casa, aguardando. Será que ele chega hoje? Será que ele vai voltar? Será que ele vai vir? Mas hoje ele vem, hoje ele vem. E quando ele percebe o seu filho vindo, antes do seu filho falar qualquer coisa, ele agarra aquele homem, abraça ele, beija ele. Você sabe por quê? Se ele não faz isso na frente, qualquer vizinho ou qualquer outro parente diz: lá vem aquele filho rebelde, vamos matá-lo. Lá vem aquele que manchou a imagem da família. Mas o que o pai faz? Abraça. Se joga a pedra no filho, vai ter que acertar primeiro em quem? No pai também. Mas esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus. Nós constantemente, às vezes, nos rebelamos contra Deus, com pensamentos errados, com comportamentos errados. Mas quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente diz: Senhor, eu não quero mais isso, que isso está me escravizando, isso está roubando o meu sono, isso não está deixando eu viver a verdadeira comunhão contigo. Quando nós vamos, meus amados, o Senhor está cheio de perdão, o Senhor está cheio de amor, o Senhor está cheio de cuidado, o Senhor está cheio de restauração para nós. Amém? E o que acontece? Aquele pai coloca um anel no dedo dele,
E o anel simbolizava, olha, eu estou te aceitando de novo como filho. Aquele pai faz uma festa, mata lá um bezerro, um boi, faz aquela festa, e aí, vem aí, irmão Marlon, se você puder colocar aí o versículo 24, ele diz esta frase linda, essa frase poderosa, que revela o maior prazer de Deus em agir a favor dos seus filhos. O que ele diz? Porque este você percebe uma coisa? Quando eu li esse versículo, eu disse assim, ele não disse assim, olha, este meu filho estava bem e depois se perdeu. O que foi que ele disse? Esse meu filho estava morto. Amados, às vezes a gente está dentro da casa de Deus, às vezes a gente está dentro da casa dos nossos pais, e às vezes a gente ainda não viu o real valor do seu pai e de sua mãe. Às vezes você está com o seu irmão de sangue, e você ainda não viu o real valor. A gente às vezes só vai ver o real valor, amados, às vezes quando acontecer alguma situação terrível. E será que nós precisamos esperar acontecer tudo isso para reconhecer o valor do meu irmão, o valor da minha irmã, o valor do meu filho, o valor da minha filha, o valor da minha esposa? Será? Será que é obrigado estarmos diante de um velório para dizer, olha, como aquela pessoa tinha qualidades boas, aquela pessoa assim? Por isso, meus amados, em nome de Jesus, o nosso Deus, Ele tem um amor cheio de graça, que Ele não apenas perdoa, mas Ele também restaura. Amém? Aquele filho chegou cheio de exigência? Não, aquele filho chegou cheio de humildade. Então você que entrou aqui nesta noite, saiba, Deus permite, às vezes, situações em nossas vidas, por causa de algumas atitudes nossas, para moldar o nosso caráter e nos tornar um filho digno, um filho que honra, a partir de então, o seu pai. Ele já não queria mais se medir com ninguém, ele já não estava falando em herança, apenas o que ele queria era ser pelo menos um servo daquele homem. Mas Deus sempre nos dá uma nova chance. Amém? Ele não pegou e disse, não, você não vai ser meu servo. Tá bom, fica aí, tu aprontou demais. Não, ele diz, pega um anel e coloca no dedo. Pega a melhor roupa e dá para ele. Pega sandálias e coloca nos pés dele. O Senhor estava dando dignidade novamente para ele. Por isso eu quero dizer, meu irmão, independente do que você já fez, contrário à vontade de Deus, mas se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele nos restaura e nos usa novamente de uma maneira especial. Amém? Porque o prazer de Deus é nos reviver. Se meu filho estava morto, mas agora ele reviveu.